princípio, mas lembrando que estamos entrando na Semana da Páscoa, né? Semana da Páscoa, algo comemorado há muitos anos. Mesmo antes de Cristo, a Páscoa já era celebrada pelos judeus, e ela teve início ainda dentro do Egito, justamente na semana em que o Senhor haveria de tirar o povo do Egito, libertar o povo do Egito, e santificar o povo e tirar do Egito. Na semana que haveria do Senhor tirar, foi celebrada, foi ministrada a Páscoa dentro das terras egípcias, e ali o Senhor santificava seu povo, o Senhor purificava seu povo, o Senhor, Ele garantia ao povo dele uma transformação e ao mesmo tempo uma libertação da opressão da escravidão egípcia. E Ele tirava esse povo do Egito e conduzia esse povo para uma terra prometida, dentro de uma porção, até a chegada da terra prometida. Atrasou a chegada da terra prometida, sim, por um tempo bem curtinho, só 40 anos. Uma coisa que poderia ter acontecido entre 2, 3 meses no máximo, levou 40 anos por causa da incredulidade das pessoas. E os incrédulos não entraram na terra da promissão. Nós estamos em uma caminhada, em uma posição rumo aos céus. Ali era uma figura para o tempo em que nós vivemos, o tempo da igreja. A igreja, ela está numa posição, ela está numa caminhada rumo aos céus. E essa caminhada, ela está levando um tempo. Essa caminhada, ela está demorando, porque ela vai alcançar muitas gerações. Se o Senhor tivesse introduzido dentro do paraíso eterno, nas mansões celestiais, a geração do seu tempo, aquela geração do primeiro século, então todas as demais gerações não teriam sido alcançadas. Mas o Senhor foi deixando que novas gerações estão chegando, e a igreja, na posição que vai fazendo, ela vai alcançando novas vidas. É uma posição em evangelização, em testemunho de que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza e leva para os céus. E essa posição, ela não para, ela não encerra, ela não cessa, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a igreja que milita, a igreja que caminha, a igreja que está nessa posição até alcançar os confins da terra. Glória a Deus. E hoje, igreja, levando em conta o calendário gregoriano, o grego-romano, como queira, que é o calendário adotado pela cristandade oriental e ocidental, mas principalmente a ocidental, que é o calendário que ele foi estabelecido e que foi aceito pela igreja primitiva, a igreja que ainda tinha a sua influência, o seu peso, como que reconhecida como igreja romana. E esse calendário é o que prevalece até hoje para a grande maioria do planeta, com exceção de alguns países e de algumas denominações religiosas que não adotam esse mesmo calendário que nós adotamos, o calendário religioso. Tem o calendário civil e tem o calendário religioso. O calendário civil, ele vale para o mundo inteiro, mas o calendário religioso é aquele onde tem as festividades, onde tem as datas comemorativas, onde se deu essa questão. Então, no Brasil, o Brasil e as Américas, elas usam o mesmo calendário, tanto civil como religioso, é o mesmo para todos. Então, nós estamos na semana que no nosso calendário aponta a semana da Páscoa. E hoje, domingo, o primeiro dia da semana, é conhecido pela o calendário religioso como o Domingo de Ramos. Alguém fica perguntando: o que é Domingo de Ramos?
Domingo de Ramos foi o título dado ao domingo em que Jesus chegou em Jerusalém naquela sua caminhada triunfal, dado pela Igreja Católica Romana, deu o título de Domingo de Ramos. Mas a Bíblia, ela chama esse dia como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aleluia! Então, igreja, se levasse em conta o tempo de 2000 anos atrás, hoje, esse dia, seria o dia que Jesus tinha entrado em Jerusalém. Seria o dia que Jesus, ele tinha subido da Galileia rumo a Jerusalém, e chegando em Betfagé, ele pegou um jumentinho, montou nele e seguiu para Jerusalém, que estava muito poucos quilômetros. E ao aproximar de Jerusalém, a Bíblia diz que uma comitiva, uma multidão que lhe aguardava, começaram a colocar sobre o caminho onde ele ia passar roupas, palhas, folhas, ramos, o que eles encontravam disponível para fazer um tapete, uma tapeçaria, aonde o Rei dos Reis iria passar. Quando uma comitiva romana ia entrar em Jerusalém, quando viu um representante do imperador romano para Jerusalém, se preparava um cenário para entrar aquela comitiva real, e era feito uma preparação do melhor que se podia, da melhor tapeçaria, da melhor qualidade, porque ia entrar uma comitiva real de Roma. O Rei da Glória é simples, apesar de toda a glória, de toda a riqueza, ele é simples. Apesar de ele ser tudo e ter tudo, ele é simples. Os homens, apesar de não ser nada e não ter nada, é vaidoso. Mas todo ser humano quer ser muito reverenciado, quer ser muito ovacionado. Todo ser humano deseja isso na vida. Todo ser humano deseja ser honrado. Todo ser humano deseja ser elogiado. E o ego toma conta. Mas o Senhor Jesus, ele não tem esse desejo. O Senhor Jesus não alimenta esse desejo. O Senhor Jesus não tem essa vaidade, apesar de ele ser digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Ele nunca exigiu honra. Ele nunca exigiu honra. É importante que ele só orienta: dar honra a quem tem honra. Ele deixa que nós então possamos identificar quem é que tem, que merece, que é digno de honra. E ele disse uma certa vez, quando perguntaram sobre ele a questão da oferta do templo, e se era digno dar, se não, e Jesus pegou a moeda, e isso era pagar imposto ou não, e ele pediu uma moeda, e quando mostraram uma moeda para Jesus, aquela moeda tinha esfinge, ou seja, imagem. E Jesus perguntou aos que lhe perguntavam acerca do tributo e da oferta do templo. Jesus perguntou: de quem é essa imagem? E disseram: de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele estava falando das duas ofertas: da oferta de sustentação do poder político e da oferta de sustentação do poder religioso, da oferta de sustentação do governo e da oferta de sustentação da casa de Deus. E ele disse: então você dê a oferta, ou seja, paga o imposto de César e devolve o dízimo da casa de Deus. Dá honra a quem tem honra, igreja. Dá a César o que é de César. Então você confere o que é digno e merecedor, seja Deus do louvor, seja Deus da fidelidade, seja Deus da honraria como Deus, ou seja, da honestidade, da fidelidade às ordens políticas
as autoridades aqui na terra, que também são dignas da sua honra. Porém, igreja, o nosso Senhor Jesus, ele foi honrado por uma multidão de pessoas, inclusive crianças. E ele é honrado não só, o povo não tinha recursos para dar o melhor, como se oferecia às comitivas imperiais romanas quando entrava em Jerusalém, mas o povo foram fazendo o que eles tinham disponível. Alguns tiravam de suas peças de roupa, não ficando nua, mas colocavam para Jesus pisar, um tapete para Jesus. Outros não tinham, quebraram galhos de mato e colocaram, e outros ramos de palmeiras e colocaram. Por isso que é intitulado Domingo de Ramos. Mas nós preferimos que a igreja aceite como a entrada triunfal em Jerusalém do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então fica essa nossa reflexão para esse início de semana. Para alguns é o fim de semana. Fim de semana foi ontem, hoje é começo de semana, hoje é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, então a semana começa. E um dia começou uma semana, Jesus chegando em Jerusalém, sendo ovacionado, sendo recebido pela população mais pobre, aqueles que lhe aceitaram como Senhor e Salvador e que lhe adoraram e que diziam, né, que realmente seria Hosana aquele que viria em nome do Senhor. Louvado seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, quem era esse? Era o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Jesus. Aleluia. O Rei dos Exércitos. Aleluia. Amém, igreja? Nós vamos aqui fazer uma reflexão num texto bíblico em João capítulo de número 1. João capítulo 1. Vamos falar de um Jesus interessado por vidas. Vamos falar de um Jesus interessado por vidas sofridas, por vidas maltratadas, por vidas desprezadas, por vidas discriminadas, por vidas arruinadas, por vidas estragadas, por vidas deprimidas, por vidas escravizadas, por vidas pobres de entendimento. Jesus se interessa por essas vidas, vidas que ninguém dá nada por ela, vida que o mundo não se interessa, vida que o mundo despreza. E eu ainda digo mais: o mundo se interessa por pessoas bem posicionadas, pessoas mais intelectuais, pessoas mais economicamente sucedidas. O mundo pega essas pessoas e torna miseráveis. O mundo pega pessoas que aparentemente são pessoas boas e torna pessoas ruins, porque o mundo contamina as pessoas com o pecado, contamina as pessoas com a maldade, e essas pessoas são estragadas, essas pessoas são arruinadas, essas pessoas se tornam escravizadas, arruinadas pelo pecado. E Jesus olha para as pessoas e ele se interessa por elas. Jesus olhou para você um dia e se interessou por você. Talvez o dia que você reconheceu que ele se interessava por você foi um dia que talvez você estivesse até num momento de muita dificuldade, num momento de muito sofrimento, num momento de muita necessidade. Mas vamos ver o texto. A Bíblia diz no capítulo de número 1 do Evangelho que escreveu o apóstolo João, versículo de número 43. Versículo 43 diz assim: no dia seguinte, kids, presta atenção nisso, Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, tive eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Podem sentar em o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, nós sabemos que sobre a vida do Messias, ou Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que se fez carne, não pela vontade do homem e da mulher, não pela vontade do casal José e Maria, que a Bíblia chama vontade do sangue, ou pela condição do sangue, mas pela vontade de Deus o Pai, pela ação direta do Espírito Santo, ao agir milagrosamente engravidando Maria sem que ela ainda tivesse tido relacionamento sexual com seu esposo José, quando ainda estava noiva e ainda não tinha tido a permissão para coabitar, ou seja, para morarem juntos, Maria, ela então recebe a ação divina e ela engravida, e essa história todos conhecem. E esse Jesus, ele nasceu. Esse Jesus, ele nasceu aonde ele devia nascer, conforme estava profetizado, porque estava profetizado em Miqueias que ele nasceria em Belém, um povoado da região da Judéia, ou como antes no passado era conhecido como Efrata, amado. E Jesus, ele nasce ali. Jesus é natural de Belém. Se ele é natural de Belém, ele é belamita, ele não é nazareno. Porém, para que se cumprisse a escritura que ele ia ser conhecido como nazareno, o que é que acontece? Acontece que José e Maria, depois de terem vindo para o recenseamento na Judéia, ele volta para Galileia. E Nazaré era uma cidade da região da Galileia. E Jesus então cresce lá. Como ele cresce lá, como os anos inicial de vida foram lá, como Jesus teve os seus primeiros meses de vida lá, Jesus cresceu e seus anos foram lá até a idade adulta, até a idade dos seus 30 anos, aonde no tempo em que ele foi batizado nas águas e começa o ministério, ele ficou conhecido como Nazareno. Assim como nós que nascemos no Acarape somos conhecidos como acarapense. Quem nasce em redenção como redencionista e por aí vai. A naturalidade ficou tida como de Nazaré, mas a naturalidade de Jesus era belamita, era de Belém. Porém, para que se cumprisse essa escritura, Jesus ficou conhecido como Nazareno. E ser nazareno trazia algumas implicações para a vida de Jesus. Uma das implicações era ser alguém desprovido de honra, alguém ser desprovido de um valor. Por que, igreja? Você pergunta isso, mas Deus é assim? Deus, ele agiu dessa forma com o seu filho? Sim, a Bíblia deixa bem claro através do profeta Isaías que foi do agrado de Deus o moê-lo, e o moê-lo é colocar numa condição de desvantagem, numa condição de desprezo, numa condição de rejeição. E Jesus já começa os seus primeiros dias de vida, os seus primeiros meses de vida, a se desenvolver na região mais desacreditada. O Filho de Deus, ele vai reverter o quadro, ele vai mudar a situação. Situação essa que ninguém pode, situação essa que ninguém consegue. Amados, eu quando criança, eu ouvia muito falar de um bairro de Fortaleza, que esse bairro ele era muito desacreditado. E quando se falava desse bairro, as pessoas já se preocupavam. Ninguém de outro lugar queria nem passar por esse bairro de Fortaleza, chamado Pirambu. Pirambu hoje já não é mais um bairro perigoso,
Hoje quem ganhou o título de lugar mais perigoso é Caucaia. Caucaia já tirou a fama ruim de Pernambuco. Caucaia agora é quem está com a fama ruim. Eu acho, mas ninguém consegue tirar a fama ruim. Aplicaram a fama ruim no Acarape. E que ser acarapense, irmãos, para alguns lugares é ser desacreditado. Passou uma época que todo mundo tinha medo de quem era do Acarape, porque no Acarape havia muita morte. As pessoas assassinavam os outros por brincadeira. Isso não foi agora depois do consumo da droga, não, coisas antes. Quando era menino, você ouvia falar morte no Acarape, morte no Acarape. Dois lugares onde tinha morte constante, no Acarape e no Alto do Bode, na Redenção. Eu, menino, ouvia muito. Redenção, o bairro que não tinha fama, ou a fama era ruim, era o Alto do Bode. Por quê? Porque se matava gente. O Acarape hoje passou a ser desacreditado numa época por todo tipo de empresário, principalmente os empresários de Fortaleza da construção. Alguém procurasse emprego nas construções civis em Fortaleza, se a pessoa se identificasse que era do Acarape, ele não tinha garantia de emprego. Por quê? Por conta do mau testemunho que muita gente do Acarape deram a essas empresas. As pessoas iam trabalhar 2, 3 meses, 4 meses, e tacavam preso na justiça. Não era assim? Isso gera má fama. Amados, para mudar a fama ruim de um povo, de uma cidade, de uma comunidade, de uma nação, só mesmo com a presença de Jesus. Só mesmo com a presença de Jesus, porque Jesus muda pessoas. Autoridade, lei, projetos sociais não muda. Pode desenvolver projetos sociais à vontade numa comunidade que não muda. Pode investir dinheiro sobre uma comunidade que não muda a credibilidade dela. Agora, se aplicar, Jesus muda. Então Jesus sabe onde Deus foi conduzir ele ainda desde a sua infância, para ele crescer e desenvolver no local pior que tinha dentro da terra de Israel, principalmente na região da Galileia, na cidade de Nazaré. Qual um dos propósitos é Jesus ser provado ainda na infância, e o outro é ele vir de um lugar de descredibilidade, para que ele já seja afrontado, para que ele já seja atacado, para que ele já seja atingido. Ah, pastor, mas Deus fez isso com o filho dele, fez com o filho dele ainda bem criança. Só que esse Jesus, ele mudaria todo o quadro, a imagem da cidade, mudaria a imagem das pessoas, e ele ganharia credibilidade, porque ele seria diferente de todos daquela cidade. Uma cidade difamada. Cresce alguém que, apesar de ser atacado no início, apesar de ser desacreditado, ele fez diferença. E aqui está um texto que fala disso. A Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele decidiu ir a Galileia. Foi da vontade dele ir lá. E ao chegar, a Bíblia diz que ele encontra Filipe, um homem chamado Filipe. E ele faz uma proposta a Filipe: Filipe, me segue. Filipe abraçou a causa. Filipe abraçou a causa e decidiu seguir a Jesus. E decidiu tornar-se um seguidor de Jesus. E Filipe, ele, enquanto estava com Jesus, ele começou a sentir confiança naquele homem. Quando nós vemos o texto, até parece. Fica de pé, irmão Paulo, aqui. Fica de pé, irmão Dico. Fica de pé. Pronto, eu vim aqui. Vem mais para cá. Parece uma coisa bem rápido. Parece ser uma coisa bem rápida. Jesus veio para Galileia, chegou, encontrou Filipe e disse: me segue, Filipe. Aí Filipe segue. Aí é como que o Filipe deixa Jesus ali por um instante e vai lá até Natanael. Aí chama: achei o Cristo, achei o Messias.
que os profetas falaram, que Moisés falou? Não, mas parece ser uma coisa muito rápida. Pode sentar, obrigado. Não, irmãos, levou um pouco de tempo. Primeiro, por que levou um pouco de tempo? Porque para você começar a acreditar em alguém que vem desacreditado, que vem em lugar desacreditado, que é difamado, que é atacado, você primeiro tem que conviver com ele e identificar que ele não é nada daquilo que disseram. Só vendo à primeira vista não é possível. Ainda tem mais. Jesus, ele provava quem ele era pelas suas atitudes e não pela sua fala. Quando ele falava exclusivamente do Pai. Quando ele falava para exaltar o Pai. Mas quando era em relação a ele, naquele início, ele falava com as atitudes. Então foi um tempo, foi um período de Filipe com Jesus, naquele ministério de Jesus, convivendo com Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, observando Jesus. E Filipe era alguém que esperava o Messias. Filipe era um conhecedor das Escrituras. Mas Natanael também era. Natanael também conhecia as Escrituras. A Bíblia diz que Filipe, com certeza, ele ficava observando o comportamento de Jesus, observando a sua forma de se relacionar, observando o seu viver, observando como ele se relacionava com as pessoas. E ele pôde ver. Deve ter investigado a vida anterior. Filipe deve ter investigado Jesus ainda na sua adolescência, procurado alguma coisa. Eu vou seguir, mas eu vou investigar a vida desse homem. E ele não encontrou nada que pudesse desabonar a integridade de Jesus. Confirmado isso, então ele agora tem certeza: esse é o Cristo. Quando ele teve essa convicção, ele decidiu partir para evangelizar os seus amigos, para evangelizar aquelas pessoas que ele tinha intimidade e amizade, pessoas que também, como ele, esperavam a manifestação do Cristo. É nessa hora que Filipe decide ir em busca dos seus amigos, e um dos primeiros amigos que ele foi em busca foi um chamado Natanael. E quando ele chama Natanael, ele diz: Natanael, achamos o Cristo, achamos aquele de quem Moisés falou. É Jesus, Jesus o Nazareno, filho de José. Eu até imagino, enquanto Filipe está narrando o início, dizendo que achou Cristo, aquele de quem Moisés falou, Natanael começou a se alegrar, porque era assim que ele esperava. Mas quando ele diz que é nazareno, e que é da cidade de Nazaré, e que é filho de José, aí Natanael trava o coração, e ele revolta o seu coração, e ele diz para o seu amigo Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como quem diz: eu tenho certeza, eu posso sentir isso, que Natanael deve ter criado indignação pelo seu amigo. Isso é proposta que você me faça. Eu espero Cristo, eu creio nas Escrituras, eu sou alguém que zelo pelas Escrituras, eu sou alguém que espero o cumprimento dela, eu sou uma pessoa honesta com as Escrituras, e você me vem fazer uma proposta de um Salvador da Galileia, principalmente de Nazaré? Não sai ninguém que preste lá. Eita. Não tem ninguém que preste no Acarape. Isso machuca ou não machuca você que presta? Hã? Machucava. Não pegou alguma vez procurar emprego e alguém disse do Acarape? Do Acarape não. Do Acarape não, irmãos. É como se ninguém do Acarape prestasse. Será que isso não revoltava? Será que isso não dava uma tristeza? Será que isso não dava uma angústia na alma? Será possível? Eu sou uma pessoa do bem, mas por causa das pessoas do mal, que queima a imagem da família, queima a imagem da sociedade, queima a imagem do povoado, irmãos, muitas pessoas são prejudicadas. Muitas pessoas são prejudicadas. Tem muitas pessoas, irmãos, que é até caridoso, que é até piedoso, e que até gosta de ajudar,
mas por causa dos maus, a pessoa começa a travar o coração, porque às vezes ajudou alguém, abençoou alguém, e aquele alguém usou para o mal aquilo que você deu. Quando você descobre, você trava o coração, não quer mais confiar em ninguém. Às vezes a pessoa que tem um comércio é um empresário em alguma área, até que atende alguém pela confiança na pessoa, naquele início, e faz alguma coisa fiado, vende alguma coisa fiado, faz um serviço fiado, mas aquela pessoa engana, e de repente o outro engana. Alguém quando essa pessoa trava o coração, eu digo: agora não faço mais fiado com ninguém. Por quê? Porque os maus perturbaram o coração de alguém, irritou o coração de alguém, travou o coração de alguém, e alguém deixa de praticar piedade, deixa de praticar bondade, por causa dos maus que travaram seu coração. Mas Jesus nunca fez isso. Por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele nos ensinou: fazei o bem sem olhar a quem. Jesus nos mandou, irmãos, amar até os inimigos. Por que Jesus está dizendo isso? Para você nunca travar seu coração piedoso e misericordioso. Mesmo que uma pessoa do mal, uma pessoa desonesta, ela queira tirar proveito da sua bondade, nunca deixe de ser bom. Quando Natanael, chateado com seu amigo Filipe, respondeu isso, Filipe foi um homem sábio. Ele não se magoou com a grosseria de Natanael naquele momento, porque Natanael ficou chateado com seu amigo. Como é que você me faz uma proposta dessa? Será que alguém aqui nunca chateou com uma pessoa muito íntima, que fez uma proposta que te ofendeu? E você ficou chateado? E nunca teve ousadia para dar uma bronca naquela pessoa porque era amiga, mas nesse cedeu? Eu já dei bronca em pessoas que eu nunca pensei que daria, porque a pessoa, ela teve um posicionamento, uma proposta que não foi do meu agrado, e eu fui ousado para dar uma bronca. Eu dei bronca no irmão meu por causa de umas atitudes que ele fazia, e eu dei uma bronca nele um dia. Mais velho que eu dei uma bronca, porque o que ele estava fazendo eu não concordava. Meu filho mais velho, criancinha ainda, meu irmão gostava de dizer palavrão, estava ensinando meu filho a dizer palavrão, coisa que eu nunca falei, nunca ensinei. De repente ele disse palavrão dentro de casa. Quando eu investiguei, ele disse: é o titio que quis, que manda eu dizer. Eu dei uma bronca no meu irmão. Eu fui com a autoridade de um pai, dei uma bronca nele e disse: nunca mais você vem pegar meu filho aqui para levar na sua casa. E não deixei mais, porque eu dignei meu coração por causa da atitude errada. E eu não concordei. Agora imagine Natanael, ele julgou Jesus pelo povo da região, pelo povo de Nazaré. Mas Jesus não era igual ao povo de Nazaré. Jesus não era igual às pessoas de Nazaré. Mas olha, Filipe, a sabedoria de Filipe: Natanael, pois vamos lá conferir, meu filho. Pronto, eu não digo mais nada. Filipe ainda queria entrar em detalhes da vida de Jesus, porque ele passou a conhecer, mas ele não falou mais nada. Natanael, meu filho, venha lá. Por que Filipe disse isso? Porque Filipe conhecia Natanael, ele sabia que Natanael era um homem honesto. Ele sabia que Natanael era um homem que queria o encontro com a salvação. Eles eram amigos, eles eram homens bem religiosos, e ele sabia que Natanael buscava o encontro com a vida eterna. E então, para não perturbar mais, para não dificultar, ele disse: Natanael, pois vamos lá ver, vamos lá pelo menos ver, vamos lá ter um contato com ele, vamos ter um contato com ele, vai lá, olha, pelo menos você vai ver. Natanael nessa hora aceitou. Pronto, vamos lá ver. Ele foi. Amados, olha como é que Jesus trabalha. Natanael foi, mas ele não ia fazer uma investigação. Ele foi com uma outra intenção. Ele foi com a intenção
de chegar lá e confirmar que Jesus é aquele que ele estava pensando. Um falso, um enganador, um imprestável, na intenção até de provar para Filipe. Eu vou só para provar para Filipe que ele não presta. Mas antes, quando ele chega, antes de qualquer um falar, eles já vão chegando e Jesus já toma iniciativa para quebrar o que estava no coração de Natanael, porque Jesus sabia que Natanael queria um encontro com a vida eterna. Jesus diz: eis um verdadeiro israelita, um homem que não tem dolo, ou seja, um homem que não tem hipocrisia, que não tem falsidade, um homem que é sincero. Quando Jesus diz isso, agora eu imagino Natanael dando um pinote para trás e ficaram ali admirados. Quando ele se admirou do que Jesus falou, ele pergunta para Jesus: de onde é que você me conhece? Até então é você. De onde você me conhece? Ele ainda está com o coração duro por causa da imagem que Nazaré passava e por Jesus ter sido chamado de Nazaré. Ele ainda não estava aceitando. De onde tu me conheces? Jesus disse: Natanael, antes de Filipe te chamar, antes de Filipe ir lá ter contigo, eu já tinha te visto sentado debaixo da figueira. Só bastou esta palavra para vir à mente aquilo que Filipe tinha dito antes: achamos aquele de quem Moisés falou, o Messias. E ele então agora, ao Jesus falar e declarar coisas que só ele sabia, e que ali Filipe sabia, que foi aquele que foi o encontro dele, sabia onde ele estava, e conhecia o coração de Natanael. Filipe e Natanael eram os que sabiam. E está debaixo da figueira uma expressão que representa, irmãos, alguém ser honesto e aguardar a ação e a proteção divina. Estar debaixo da figueira é alguém reconhecer a figueira como uma árvore que garante proteção, que garante vivacidade, que garante fertilidade, que garante força e vigor. Por isso é que muitos judeus tinham a prática de estudar as escrituras debaixo de uma figueira. E as casas israelitas eram comum ter figueiras no pátio das suas casas. E eles gostavam de ler porque eles tinham essa superstição. Tinha a superstição, o judeu foi um povo muito supersticioso. Tinha a superstição que ali estava recebendo uma energia forte, estava recebendo uma graça, uma vitalidade por estar debaixo da figueira. E Natanael tinha essas convicções. E quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe chegar e te chamar. Amados, depois disso, a Bíblia registrou aqui que Natanael diz: Rabi, não é mais tu, presta atenção, não é mais tu. E olha que era um homem que estava com o coração duro na hora de ir Natal, na hora que Jesus fala a primeira vez com ele. Mas na hora que Jesus fala e que diz que ele estava debaixo da figueira e que Jesus já tinha visto ele lá, ele entende a mensagem, ele compreende o que Jesus está falando e ele muda bruscamente o seu coração. O seu coração é mudado bruscamente. Foi a hora que Natanael se converte 100% e agora já é Rabi, ou mestre, ou Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus. A partir daquele dia, Natanael seguiu uma vida de devoção, de fidelidade, de honestidade, determinado a ser fiel, a honrar, a respeitar a Jesus e seguir as suas instruções. Amados, eu não sei porque é que nos dias de hoje as pessoas chegam para Jesus, às vezes são levadas até Jesus por outro, porque não acredita naquilo que alguém falou de Jesus.
Mas aquela pessoa também usa da sabedoria que Filipe usou. Me convida a pessoa, vamos lá ouvir Jesus. Vamos ouvir de Jesus. E às vezes traz a pessoa até a presença de Jesus. E a pessoa começa a ouvir Jesus, mas não muda seu coração. Ainda chama Jesus de tu. Ainda se comporta como aquele do coração duro, que não dá a devida reverência a Jesus, que não dá o devido louvor a Jesus, que Ele é digno e merecedor, que não reserva um tempo para se deleitar com a presença do Senhor, para usufruir da sua amizade. Pessoas que não conseguem crescer com a presença do Senhor e continuam pessoas naturais, só religiosas, com esperança de algo, com esperança do espiritual atingir sua vida, com esperança das promessas de Deus, mas enquanto continuar só religioso, nunca vai alcançar o cumprimento das promessas. Enquanto Natanael fosse um homem religioso, apesar de honesto, apesar de sincero, nunca teria alcançado a salvação e nem as bênçãos oriundas da salvação. Alguém pode ter uma religião, alguém pode seguir os ritos da sua religião, alguém pode ser batizado pelos ritos da religião, alguém pode se agregar ao grupo dentro dos ritos da sua religião, alguém pode esperar cumprimento de promessa de Deus pelo que escuta de pregação dentro da sua religião. Mas se não se render ao Cristo, se não reconhecer que Ele é o Mestre, se não reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e se prostrar diante dEle, e se dobrar diante dEle, nunca vai ver as promessas espirituais acontecer sobre a sua vida. Por isso que nós vemos pessoas, irmãos, que são só naturais. Entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, anos e anos. Essas pessoas, nada do sobrenatural manifesta em suas vidas. Não experimenta nada das promessas do sobrenatural. Se conforma apenas com o natural. Testemunha sobre bênçãos naturais e acredita que está tocado pelo espiritual. Quantos testemunhos tem? Que a pessoa até vem com alegria e diz: Deus me abençoou e me deu a minha casa, Deus me abençoou e me deu a minha moto, Deus me abençoou e deu o meu carro, Deus me abençoou e deu a minha faculdade, Deus abençoou e deu a minha saúde. Isso são coisas materiais que perecerão. Essas bênçãos os ímpios também têm. Essas bênçãos, quem não honra a Deus e quem não busca a Deus também tem. E às vezes até mais. Bênçãos naturais estão disponíveis. Bênçãos naturais estão aí disponíveis e pode ser buscado. Agora, bênçãos espirituais não chega nunca se não for por um canal chamado Jesus. Bênção natural não se busca por méritos, não se adquire por esforço, não se adquire por investimento, não se adquire por formação, não se adquire por técnica, não se adquire por inteligência, não se adquire por se agregar a uma religião. Bênçãos espirituais, elas só chegarão à vida de alguém quando alguém reconhecer que Jesus é o Mestre, é o Cristo, é o Filho de Deus e se prostrar diante dele. E dali por diante, ser alguém decidido a seguir a Jesus. E ser alguém decidido a ser discípulo de Jesus. E ser alguém decidido a ser servo de Jesus. São três situações, igreja. Três situações. A primeira é seguir. Se não passar disso, nunca vai ter intimidade com Jesus, nunca vai conhecer a Jesus de verdade.
Se passar da primeira, que é seguir, e se tornar discípulo, já é coisas boas, porque você vai aprender de Jesus. Seguidor não aprende de Jesus, seguidor apenas vê o que Jesus faz. Discípulo aprende Jesus, discípulo é aluno, é aquele que se coloca aos pés de Jesus para aprender. E servo é aquele que depois que aprende é ordenado e faz, e obedece. Essas três coisas, se não acontecer na vida de uma pessoa humana, ela não vai ter intimidade com Jesus, porque só vai ter intimidade com Jesus se você aprender dele e pôr em prática. E você só põe em prática se você tiver sido seguidor, tiver sido discípulo, tiver sendo servo. Sendo servo, você põe em prática aquilo que você aprendeu dele, aquilo que você recebeu dele. E ele diz através de Tiago: não seja apenas ouvinte que escuta e leva para o esquecimento, mas seja alguém que escuta e pratica, ou seja, obedece. Irmãos, nós temos todo o tempo para conduzir nossas vidas dentro da condição social. Você tem tempo para ganhar dinheiro, você tem tempo para receber auxílio e buscar lá no caixa o auxílio que os impostos passam para você. Às vezes a pessoa diz: foi fulano tal. Impostos, apenas os governantes pegaram o imposto que já foi pago do bolso do contribuinte e está distribuindo. Mas você foi lá e recebeu, teve tempo para ir receber aquele dinheirinho, teve tempo para ir no comércio pertinho de casa, ou no mercantil, e comprar aquele dinheirinho de mercadoria, ou tem lá numa lojinha pertinho de você, ou até mesmo ir até a capital e pegar aquele dinheirinho, gastar aquele dinheirinho, às vezes numa pecinha de roupa. Teve tempo para isso. Às vezes para ir a um consultório médico, depois vir comprar o remédio, ter um dinheirinho para comprar o remédio, pagar a sua prestação do seu óculos. Você deve ter para tudo. E você se dedicou a isso. Enalteceu aquele que te deu o auxílio. Só falta entronizar no céu. Os pecadores entronizam no céu. O médico que atendeu, fez aquela consulta e passou o remédio e você ficou bom. Só falta botar o médico no céu. O político que você votou nele, que te deu às vezes até um saco de cimento, o político vai quase para o trono de Deus. E Jesus, onde é que ele vai? Irmãos, entroniza Jesus na tua vida. Você não pode colocar Jesus no trono da glória, porque ele já sentou lá, foi mérito dele, ele se assentou. Jesus teve mérito de se assentar no trono da glória. Saiu, veio para cá, passou pelo processo, mas por mérito ele teve condição de voltar. O que Jesus quer é que você coloque ele no trono da tua vida. Ele não vai entrar no trono da tua vida se você não quiser, mas se você quiser. Quando ele disse para Natanael: eis o verdadeiro israelita, onde não há fingimento nem falsidade, não foi suficiente. Natanael continuou rejeitando, mas Jesus insistiu. Ele insiste até a hora final. Mas ele foi para frente, ele continuou respondendo a Natanael: olha, antes de Filipe te chamar, já te vi eu debaixo da figueira. Irmão, nessa hora foi suficiente. Então, igreja, se prostre diante de Jesus de todo o teu coração. Não deixe de fazer nada que você necessita fazer. Não deixe de investir na sua vida natural que você precisa. Não deixe de investir no conhecimento secular que você precisa. Não deixe de ser empreendedor se você tem essa habilidade. Mas que essas coisas não estejam no trono. Jesus sempre no trono, porque ele vai abençoar o natural, mas você já vai estar debaixo da bênção espiritual. Ninguém recebe nenhum dom espiritual, irmãos. Frequenta uma escola. Ninguém recebe nenhum dom espiritual, fazer nenhum tipo de penitência. Ninguém recebe nem uma premiação nos céus, porque é bonito,
porque tem cargo na igreja. A luta para que eu tenha um galardão no céu, irmãos, ela é tão árdua quanto a de vocês. O Senhor ter me colocado pastor não me garante privilégio para os céus. O Senhor ter me colocado pastor aqui não me garante uma melhor condição, uma certeza a mais de que isso vai somar para eu receber o galardão. Não, não, não e não. Não vai me acrescentar nada. Agora eu ser fiel a Ele, eu obedecer a Ele, eu cultuar a Ele, eu honrar a Ele, e Ele está no trono da minha vida. Isso sim, porque Ele vai me conduzir. Ele me conduzirá às nações eternas. Então deixe Jesus te conduzir. Tem coisa errada que precisa ser tirada. Sim, tem coisa errada que não parece errada, mas está errado, está trabalhando. Corrige o que está errado, que você vai sentir a presença de Deus. E olha, que a única coisa que lá no coração de Natanael estava errado, ele não era devasso, ele não era adúltero, ele não era alguém que não fosse casado, ele não era alguém que tinha mais de uma mulher, ele não era um ladrão, ele não era um desonesto, ele não era um mentiroso, ele não era um verraco. Não, ele não tinha nada errado com a vida social dele, tudo estava nos trilhos. Ele não era falso, fingido, ele não fingia amizade com alguém enganado, ele não era fingido com o Filipe, ele era sincero com o Filipe. Tanto é que ele foi duro com o Filipe. Sincero. O homem tinha retidão na sua vida. Mas tinha uma coisa que estava faltando. Às vezes, igreja, não precisa alguém tirar alguma coisa que está errada. Às vezes está precisando é receber alguma coisa que está faltando. Talvez tenha alguém aqui que não vai precisar tirar nada, mas pelo contrário, está faltando alguma coisa. Foi que Jesus disse para o homem rico, que a Bíblia dá o título de homem rico. O homem era íntegro, o homem era reto. Aquele homem, ele cumpria os mandamentos que Jesus afirmou para ele. Eu sei que tu cumpre, tu não mata, tu não rouba, tu não mente, tá? E por aí vai. Mas te falta alguma coisa. O homem não precisava tirar nada, o homem só precisava acrescentar algo, que era receber Jesus como Salvador. Amados, receber Jesus de verdade. De verdade. Porque quando recebe Jesus como Salvador, você coloca Ele como Senhor. Tronizar é colocar Jesus como Senhor. Senhor, tu és meu Salvador, mas agora tu és meu Senhor, meu Mestre. Mestre. Chame Jesus de Mestre. Diga que Ele é seu Mestre. Honre seu Mestre. Escute seu Mestre. Ouça seu Mestre. Siga as instruções do seu Mestre. Escancara o teu coração para Jesus, e você vai sentir alegria nunca sentido na sua vida. Irmãos, quanto mais dias passa, mais eu sinto a firmeza na minha fé. Na minha vida natural eu tenho momentos de tristeza, é claro que isso tem. Tem momentos que você se decepciona com alguém, claro que sim. Tem momentos que você passa aperto financeiro, claro que sim. Claro que sim. Tem momentos que você passa dificuldade financeira, claro que sim. Tem momentos que vem doença, sim. Qual o problema disso? Mas, irmãos, alegria na minha alma, eu sinto. E tem aqueles momentos, aqueles dias que essa alegria ela passa. Ela passa a ser maior do que em outros momentos. Tem dia que eu sinto gozo na minha alma, que meu coração jubila. E olha que o Senhor, Ele age de forma surpreendente. Quem tem a presença verdadeira do Senhor no seu coração, na sua vida, sente gozo na alma, alegria extravagante na hora que você está na maior prova da vida. Às vezes na vida humana você está numa maior prova, no maior desespero. Mas tem aquele momento que Jesus te enche de gozo, no momento desse. E você sente júbilo na alma, e a tua alma se alegra, e você jubila, amados irmãos. E nesse momento é como se nada contrário, nada, nenhuma adversidade estivesse acontecendo. Você sente, eu sinto gozo na alma. Em algumas orações,
sinto gozo na alma. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, tem aqueles momentos da leitura da Bíblia que eu estou lendo a Bíblia, estou lendo e de repente naquela leitura, irmãos, começa a vir aquele gozo na alma extraordinário, uma coisa que não dá para explicar. Mas eu não quero explicar para os irmãos, e nem vou explicar para os irmãos. Eu quero uma coisa para os irmãos, que vocês sintam. Não se explica o inexplicável, não se explica o gozo de uma alma, não se explica o gozo da presença do Senhor, não se explica o gozo da ação do Senhor na nossa vida. Se sente, e quando se sente, se sabe como é. Mas quem nunca sentiu, vê os outros e não acredita, ainda fica apontando. Mas é preciso um gozo também, uma alegria tão grande ali, sabe, aqui na presença de Deus. E quem nunca sentiu, quem não quer sentir, quem não se converte para sentir, ainda fica zombando quem está sentindo a presença de Deus. Vai, bicho, perde teu tempo aí, deixa o outro lá se enchendo a presença de Deus. Perde teu tempo e ainda vai murmurar daquele que está sentindo a presença de Deus. Busca a presença de Deus e não se incomode com os que falam, irmãos. Não se envergonhe de sentir o gozo da presença de Deus. Não. Quantas vezes, irmãos, eu sinto um gozo tão grande que meus olhos não conseguem segurar as lágrimas e eu deixo as lágrimas rolar aqui com a maior alegria. Com a maior alegria. E eu agradeço a meu Deus todo dia, porque Deus nunca deixou entrar o espírito de hipocrisia na minha vida. O Senhor nunca me deixou entrar o espírito de hipocrisia na minha vida, e nem de exibição. Eu tenho sido o que sou naquilo que o Senhor tem me coordenado e me formado. Então, exibição da minha parte nunca ninguém vai ver, e hipocrisia da minha parte ninguém nunca vai sofrer. Porque são coisas que eu pedi ao Senhor. O Senhor não me deixa ser vaidoso e nem me deixa ser hipócrita. Que eu seja sincero a minha vida inteira. Então seja sincero e você vai ouvir de Jesus: eis um verdadeiro acarapense, onde não há falsidade. Jesus podia olhar para você e dizer: um verdadeiro acarapense que não tem falsidade. Eu vou mudar a história do Acarape, eu vou mudar a história dessa cidade, porque tem muita acarapense sincero, e eu vou manifestar eles. Eu vou fazer o mundo ver esse acarapense sincero e honesto. A história do Acarape vai mudar pelos acarapenses sinceros que tem Cristo na vida e vão testemunhar a honestidade e a sinceridade. Irmãos, o servo do Senhor Jesus, aquele que pertence a Jesus, ele nunca vai envergonhar ninguém, ele nunca vai decepcionar ninguém, ele nunca vai ser causa de descrédito. Agora, é possível que muito crente da Bela Vista passe vergonha e faça vergonha. É possível que muito crente da Bela Vista compre e não paga. Não que a Bela Vista muda a tua natureza. É possível que alguém, se eu desse a oportunidade de estar aqui e os irmãos tivessem coragem de falar, é possível que alguém que tenha comércio dissesse: tem fulano que me comprou, nunca pagou. Tem alguém que me comprou um perfume e nunca pagou. E quando eu fui cobrar, ainda ficou com raiva. Ainda deixou de falar comigo, ainda ficou intrigado. Outro talvez disser: meu caderno está cheio de anotações de crente que comprou e não pagou, e tem crente da Bela Vista no meio. E eu sei que tem. Eu sei que tem. Alguém pode chegar e dizer: os obreiros da Bela Vista tem um pastor que ensina que zero, mas tem obreiro que dá mau testemunho. Tem obreiro que a gente passa e vê que ele não está dando bom testemunho. Eu sei que tem. Mas, para a glória de Deus, irmãos, ninguém é perfeito e as nossas imperfeições um dia aparecem. Um dia aparecem. Eu tenho a minha vida é uma carta aberta para todo mundo ler. Todo mundo lê a minha carta aqui no Acarape. Todo mundo lê a minha vida aqui no Acarape. Afinal de contas, desde que eu vim para cá, para a sede do município, no dia 25 de dezembro de 78, o ano que eu cheguei aqui
na sede do município, nunca saí daqui. Conheço todo o ricantezinho, rua por rua aqui no Acarape, bairro por bairro. E onde eu passo, as pessoas me conhecem. As crianças me conhecem. As crianças dizem, pastor! Glória, pastor! Criança que às vezes eu não tenho nem intimidade de ver, ali por aquele São Benito, pastor! Conhece? Onde eu passo, as pessoas me conhecem. Se eu tivesse um comportamento imprestável, vocês sabiam. Vocês sabiam. Porque o povo do Acarape ia dizer quem era eu, e os crentes da Bela Vista também iam dizer quem era eu. Os próprios fiéis, se encontrar o erro no seu vida, vai entregar, vai falar. Então, igreja, mas isso é para a glória de Deus. Então, não faça esforço para viver a vida que eu vivo, mas, irmãos, além do que eu falo, deixe eu usar como Paulo. Procure seguir meu exemplo. De integridade, de honestidade, de amor às pessoas, de respeito pelas pessoas. E se encontrar algum comportamento que não é muito legal, joga dentro do lixo. Não segue esse não. Segue os bons. Segue os bons. Aí eu só não vou fazer como o Chapolin Colorado, siga-me os bons. Mas eu vou dizer para você, assim como eu estou seguindo a Jesus, siga-me, acompanhe-me, que nós vamos juntos chegar na mansão celestial. Que Deus abençoe, que guarde a sua vida e guarde a sua família, e que, amados, nós possamos daqui para frente ter outro posicionamento, um posicionamento ainda mais exemplar, onde a tua família passa a ter credibilidade por meio de você, onde a tua rua passa a ter credibilidade por meio de você, onde a tua cidade possa ter credibilidade por meio de você. Amém, igreja? Oi, igreja, nós temos aqui a programação da semana, vai encerrar.